CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus
E nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Prezados amigos da SEIP, boa noite a todos. Estamos aqui para fazer o estudo sobre a comemoração dos mortos, os funerais. A Selma fez a prece inicial já falando sobre isso, e nós vamos fazer um estudo das perguntas 320 a 329 do Livro dos Espíritos, até como uma reflexão. Estamos nos aproximando do Dia dos Mortos, o Dia dos Finados, como é chamado, e a visão espírita do Dia dos Finados ela é muito interessante para todos nós. Existem algumas obras, como, por exemplo, do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, que é um livrinho bom para ser estudado e analisado nesse momento, caso a pessoa tenha interesse. Então, a grande dúvida que a grande maioria das pessoas tem está relacionado à forma de comemoração ao Dia dos Mortos. Se nós estivéssemos no México, essa comemoração ela seria uma festa quase que popular. As pessoas vão para o cemitério e fazem um verdadeiro piquenique em cima da sepultura do falecido. Mas isso tem a ver com a cultura mexicana. Agora, como seria dentro da nossa cultura, dentro das nossas tradições, dentro da nossa história? Isso que é importante. E Allan Kardec, ele vai conseguir resumir em 10 perguntas, com alguns subitens, a ideia central. Então, nós vamos fazer o seguinte, para ficar uma coisa mais didática, nós vamos ler as perguntas e vamos comentar com os amigos. A pergunta 320, ela coloca o seguinte, que é a primeira. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se dele, os que lhe foram caros na terra? É óbvio que sim. Muito mais do que a gente possa supor. Se eles são felizes, de fato, lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, se são desequilibrados, serve-lhe de lenitivo. Qual é a ideia de Kardec? Mostrar que a morte do corpo físico, ela não encerra a nossa existência espiritual. Nós continuamos existindo espiritualmente fora do corpo físico. Então, quem somos, a nossa individualidade, ela continua existindo. Então, essa é a preocupação de Kardec, de que a gente tenha por aquele que desencarnou, porque na visão espírita não existe morte, existe desencarne, não existe adeus, existe até logo. A gente pode perfeitamente mudar o foco com que enxergamos o processo do desenlace daquela pessoa que parte em direção ao mundo espiritual, nos deixando ou se afastando. Vamos ver na continuação, à medida que a gente for lendo as questões, porque é uma maneira de nós amarrarmos o estudo, as perguntas, para nós não fugirmos muito à ideia central, porque senão a gente fala de algumas coisas que as pessoas não gostariam de ouvir, enquanto que as perguntas de Kardec elas são muito mais objetivas à ideia central do estudo. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que outros dias. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Ou, em outras palavras, o Dia dos Mortos é um dia especial para os espíritos em relação aos outros dias? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seu pensamento, como o fazem no outro dia qualquer. Em outras palavras, independente de ser dia 2, dia dos finados,
né? Se nós nos reunirmos em prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, pensando numa pessoa em particular, essa pessoa vai receber o nosso pensamento e ela pode ser atraída a nós pela forma de pensamento. Então, de repente, ela pode ser, digamos assim, evocada, não numa evocação feita para uma manifestação, mas uma evocação feita por intermédio de uma prece sincera. O indivíduo se apresenta naquele ambiente porque ele está sendo lembrado através de uma prece sincera, onde todas as pessoas ali estão vibrando em favor dele. Então, nesse caso, ele se apresenta porque ele está sendo convocado. A palavra seria mais apropriada essa. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas. Nesse dia, em maior número, se reúnem nos cemitérios, porque então maior também é maior em tais lugares das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Em outras palavras, se nós nos reunirmos em casa no dia dos finados, dia de finados, e pensarmos naquele que partiu, fazendo uma prece direcionada àqueles que partiram, eles não vão ao cemitério. Eles podem ir até aonde nós nos encontramos em prece na nossa casa. E podem nos fazer uma breve visita, pelo fato de nós estarmos evocando eles em prece, num sentido muito positivo. Não é uma evocação de chamamento, como se faz em reuniões de manifestação. Nós estamos lembrando deles, enviando um pensamento positivo. E eles acabam sendo atraídos por esse pensamento positivo, porque é um pensamento saudável. É quase como se fosse, digamos assim, um telefone. A gente liga o telefone toca em algum lugar, o indivíduo atende e o indivíduo é chamado pela nossa comunicação. Então, de uma forma sutil, o espírito percebe que ele está sendo convocado e ele comparece se ele assim desejar. Se ele percebe que a família está reunida em prece, pensando nele, ele pode se apresentar no ambiente para visitar os familiares, não necessariamente no cemitério. Aí aqueles que vão ao cemitério, podem, o mesmo fenômeno pode acontecer lá, mas não necessariamente só no cemitério. Isso também pode se dar na casa das pessoas. Existe uma prática que se diz que nós não devemos evocar os mortos. Evocar no sentido de chamá-los. Mas quando nós fazemos uma prece por ele, de uma certa forma, nós nos conectamos com ele. E ele pode, ao se conectar conosco, ele pode ser atraído também. Até porque a forma de conexão é que vai determinar como é que ele vai se apresentar. Se de repente é um espírito familiar que já desencarnou há muito tempo e nós estamos pensando nele de forma positiva, vibrando da melhor maneira possível para alcançá-lo através de prece aonde ele estiver, ele pode, se já tiver evoluído para isso, se deslocar no espaço e se fazer presente naquele ambiente. E se tiver alguma das pessoas ali que seja médium, com a faculdade de clarividência, pode ver a apresentação do familiar. E a gente vai ter uma pergunta que fala sobre isso. Dando continuidade, vamos para a subquestão do 321b.
porque nós acabamos de ver a 321A. Na 321B, sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se invisíveis, sob a forma que tinham quando encarnados, se assim o desejarem. Agora, o curioso é o seguinte: eles podem se apresentar como eles desencarnaram, eles podem se apresentar mais novos, bem mais novos, rejuvenescidos. É muito comum que às vezes a gente veja, através da clarividência, um familiar que já desencarnou doente, bem saudável, com boa aparência, rejuvenescido, gozando de perfeita saúde, porque encontrou o equilíbrio. Então ele se apresenta, ele se faz ver de uma forma para que todos possam saber que ele está bem. Agora, ele tem esse direito de se apresentar da forma que ele desejar, mais novo, mais velho. Ou até, às vezes, em alguns casos, ele pode se apresentar com a aparência de uma outra encarnação. Às vezes a gente está vendo um senhor, uma senhora, que na verdade podem ter sido nossos familiares, só que se apresentam com uma roupagem de perispírito de outras encarnações. Isso aí é um assunto que dá para fazer um outro estudo. Mas por quê? Porque às vezes o espírito ele gostava tanto daquela vivência que ele prefere se apresentar com a aparência de uma encarnação passada e não com a aparência da encarnação atual. Isso é interessante também que a gente possa observar. Tá? Questão 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar? Também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos, desde que aí ninguém mais lhe vota afeição. Nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Vejam a resposta. Nós temos casos de pessoas cuja família é muito pequena. E no dia de finados, não vai ninguém visitar porque praticamente todos desencarnaram. Então, em função disso, nós somos obrigados a reconhecer que as pessoas, elas acabam, chegam a um determinado ponto que vão ter sepulturas que ninguém vai visitar. Mas isso não quer dizer que os espíritos cujos corpos foram sepultados ali, se sentem, digamos assim, esquecidos, abandonados. Pode ser até que eles já tenham reencarnado dentro da própria família. Então, nós não temos uma visão tão dinâmica a ponto de nós conseguirmos perceber que aquele espírito que foi sepultado ali há 70 anos atrás, nosso avô, né, cujo corpo foi sepultado há 70 anos atrás, hoje ele está reencarnado como nosso primo em segundo grau ou terceiro grau. A gente não tem como saber disso. Então, o que Kardec tenta nos mostrar é tentar diminuir essa relação de apego demasiada, como se o familiar estivesse trancafiado naquela sepultura. E, na verdade, é um espírito imortal, que o corpo se desmancha, mas o espírito se liberta. E, de acordo com a história espiritual de cada um vai para onde a sua evolução moral lhe permite. E aí ele se desloca, aprende, estuda, evolui e, tendo oportunidade, ele retorna. Em alguns casos, todos os familiares daquele mesmo grupo só reencarnam depois que todos tiverem desencarnado. Ou seja, às vezes vai mãe, pai, filhos, e depois que todos desencarnam,
e retornam para o plano espiritual, uma nova programação é feita. Já existem casos que não é bem assim. As pessoas vão reencarnando proporcionalmente ao comprometimento delas, principalmente famílias muito grandes. Porque como nós não conhecemos a história espiritual das famílias e das pessoas, a gente não tem como avaliar o que está programado para aquele espírito que desencarnou há 70 anos atrás. Será que ele ainda se encontra na erraticidade? Ou será que ele já reencarnou? A gente não sabe. É interessante que a gente se lembre dos nossos antepassados, porque um dia estaremos todos juntos novamente na matéria, até por uma questão de evolução. No México, por exemplo, a cultura mexicana faz com que as pessoas se lembrem de todos os seus familiares. Passou aquele desenho animado Viva, a Vida é uma Festa, onde procurava mostrar que nós devemos venerar, se eu acho que a palavra é essa, ou devemos nos lembrar de todos os familiares. Todos devem ser lembrados. Mesmo aqueles que nós não tínhamos um relacionamento muito bom, porque um dia poderemos estar todos juntos novamente, reencarnados na mesma família, dentro de uma programação. Podemos voltar como irmãos daqueles que nós não nos dávamos muito bem. Então, as questões de Kardec, elas são elucidativas, para que a gente possa se esclarecer. Pergunta 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento espírito cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Eu acho até que a resposta é bem óbvia. Às vezes, não existe mais nada ali. Os ossos que foram retirados e botaram no ossário. O apego, com o tempo, vai se desfazendo. Aí nós temos a resposta. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, vocês vejam que hoje já existe a prática da cremação. Na prática da cremação, as pessoas pegam as cinzas da pessoa amiga, do familiar, espalham na natureza. Então, uma vez que se faça isso, não vai existir um local exato aonde os restos mortais do indivíduo vão estar. Então, quando você pega as cinzas do seu pai, que gostava muito de ir à praia, espalha no mar, por exemplo, joga no mar, porque ele era fascinado pelo mar, as cinzas dele entraram em contato com a natureza, com o universo. Então ele não tem mais um local específico para você visitar. Então a prece em casa, a prece sentida, a prece feita de coração, ela atinge o espírito, porque você se conecta mentalmente àquele a quem você ama. Essa sim é a prece que santifica. Agora, por uma questão de costume cristão, por questão de costume católico, eu acho mais católico das pessoas irem ao cemitério no dia 2 de novembro. A gente tem que respeitar a manifestação religiosa das pessoas e cultural. Agora, nós temos também a nossa liberdade de fazer aquilo que o nosso coração diz que é importante para a gente. Se eu acho que eu devo ir, eu vou. Se eu achar que eu não devo ir, eu não vou. Eu faço a minha prece em casa. Às vezes, no dia 2 de novembro, nós temos a oportunidade de ser convidados para fazer um estudo, como que nós estamos fazendo aqui. E nós vamos dedicar esse estudo aos nossos familiares que já desencarnaram. Eu acho que é uma maneira singela, mas honesta, de venerar, tá? Santificar aqueles que partiram por intermédio de um pensamento positivo. Vou endereçar um pensamento positivo,
de maneira a que o nosso familiar querido receba a vibração positiva da nossa atitude. E toda vez que nós temos a oportunidade de fazer um trabalho doutrinário, nós pensamos em um familiar, uma tia, uma irmã, o pai, minha avó, meus avós, de uma forma geral. A gente pensa nos amigos, quando temos oportunidade de colocar o nome naquela relação dos nomes, ou uma caixinha, ou um livrinho, pensando o seguinte: vou me lembrar deles como simplesmente estivessem ausentes daqui. Estão vivos em algum lugar, estão apenas ausentes, mas não estão mortos. Isso que é o mais importante de nós pensarmos. Continuando, então, vamos para a pergunta 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de uma e outros experimentam algum prazer nisso? Depende muito, né? Muitos comparecem a tais solenidades quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam, de que a lembrança que deles guardam os homens. Até porque existem muitas homenagens que não são homenagens coerentes. Então, se o indivíduo desencarnou, está no plano espiritual, e ele vê que aquela homenagem não é uma homenagem justa, porque ele não fez por onde merecer, ele talvez até se envergonhe. Isso me faz lembrar daquele livrinho Bate-Papo com Além, de Silveira Sampaio, que Silveira Sampaio teve a oportunidade de ir ao teatro, depois de desencarnado, assistir a uma das suas peças, a uma das suas obras, e ele se sentiu envergonhado, porque a peça era um pouco picante, e os espíritos que se apresentavam ali no teatro, se locupletando das formas de pensamento da plateia. Então ele teve vergonha. Ele diz no livro Bate-Papo com a Lei que ele gostaria de ser analfabeto. Então, com base nisso, eu imagino que um espírito que não faça por onde merecer uma estátua que está sendo inaugurada e ele já tenha alcançado um certo grau de evolução moral, ele talvez sinta uma certa vergonha. Como quem diz, eu não fiz por merecer isso. Eles poderiam ter dedicado o tempo, o dinheiro para uma outra coisa mais nobre. Porque fora do corpo físico, nós temos uma visão muito diferente do corpo físico. Isso quem nos diz é Emmanuel. Ele nos diz isso de uma forma brilhante, quando ele coloca o seguinte: a visão que nós temos na condição de encarnados sobre o mundo espiritual e sobre o mundo dos homens é uma. Mas quando nós desencarnamos, a visão que passamos a ter do mundo espiritual e do mundo dos homens é outra completamente diferente. E o que pode nos auxiliar é o estudo da doutrina, porque o estudo da doutrina faz uma espécie de acerto de esclarecimento, de entendimento. Ou seja, a gente consegue perceber melhor a visão espiritual da vida, da existência, do mundo maior, por intermédio da codificação, por intermédio das obras secundárias, de uma maneira mais assim didática. Isso facilita. A gente deixa um pouco de lado a visão romanceada e podemos nos enfronhar um pouco mais na parte prática, que é o que mais nos interessa. Na pergunta 325, qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas antes num lugar do que no outro? Será que prefeririam, depois de morta, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Olha, eu não acho que seja inferioridade do espírito. Eu acho que isso é apenas uma questão de afeição
apego, tradição e cultura. Quantos personagens da política que vieram a falecer em lugares diferentes e foram sepultados na sua cidade de origem? Nem todos deixaram escrito que gostariam disso. Então a gente vê pessoas que desencarnam em outros países. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer um rapaz de origem italiana, cuja companheira levou o corpo embalsamado para ser sepultado na sua cidadezinha, próximo à sua família. Então, cada caso é um caso diferente. Por isso que eu falei, a questão cultural. A questão cultural é muito forte. Nós temos uma visão romanceada que vai além da explicação espiritual. E essa visão romanceada, às vezes, ela faz com que a gente acabe enveredando por um caminho da fantasia. Então, os espíritos respondem o seguinte: afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Até pode ser. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Então, o que acontece? Vamos tentar entender melhor isso. Quando o espírito é amadurecido, isso para ele é indiferente. Se ele vai ser enterrado aqui, ali, se ele vai ser cremado e suas cinzas vão ser jogadas ao vento. O que a gente deve é respeitar o desejo, às vezes, de uma mãe, de um pai. Eu quero ser enterrado na minha cidade de origem. Gostaria que vocês fizessem o translado do meu corpo, levassem para lá. Quando é uma coisa viável, as pessoas fazem. Mas hoje, como nós estamos tendo um problema de superlotação dos cemitérios, e os cemitérios estão, inclusive, estimulando as pessoas à cremação, você pode levar as cinzas e sepultar as cinzas lá no ossário da família, como muitas pessoas fazem, translado de restos mortais. Agora, o que nós não podemos é, quando o indivíduo em vida exprime o desejo, forçar ele a fazer aquilo que ele não deseja. Quem amadureceu moralmente não vai solicitar alguma coisa dessa natureza. Eu quero ser enterrado lá na minha cidade, junto com meus pais, morando num lugar completamente, num Brasil desse tamanho. O indivíduo vem lá do interior do Ceará, desencarna em São Paulo, Rio de Janeiro, aí os filhos vão levar o corpo lá para o interior do Ceará. Isso acontece às vezes. Ou interior de outros estados. Um país muito grande, né? Então, as pessoas, existem translados. Por conta dessa tradição, existem funerárias que se especializaram em translados interestaduais, aéreos, para sepultamentos à distância. Então, porque a família faz questão que o corpo vá para lá, o corpo vai embalsamado e vai ser sepultado lá. Então, ou acontece, por exemplo, da pessoa estar viajando, como eu tive uma amiga de infância, que ela estava de férias em Gramado, quando de repente ela passou mal, teve um infarto fulminante. Então a ambulância trouxe de Gramado para o Rio de Janeiro para ela ser sepultada aqui, no cemitério da Penitência, se eu não me engano. Então, o que acontece? A gente deve respeitar o desejo do indivíduo e da família, por uma questão meramente cultural. Agora, a questão evolutiva do espírito é uma questão muito pessoal. Então, deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família? Às vezes, eu acho não. O Espírito da Verdade, por intermédio de Kardec, diz que não. A gente deve respeitar o desejo.
é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão aos que assim procedem, aos que lhe foram entes queridos, conquanto destituída de importância para os espíritos. Essa reunião é útil aos homens, mas concentradas se tornam suas recordações. Em outras palavras, é um ritual, é um rito de passagem, aonde as pessoas elas se reúnem para venerar, para reverenciar, para prestar homenagem àquele que partiu. Mas para o espírito, principalmente quando atinge um determinado grau de evolução, isso para ele é irrisório, até porque ele vai estar focado em outra coisa. Se é um indivíduo que já tem uma visão mais apurada do mundo espiritual, o que vai acontecer? Ele, no momento em que eles entrar em processo de desencarne, ele vai direcionar sua mente para uma nova realidade. Então, quando o seu espírito se desligar do seu corpo físico, ele não vai olhar para trás, ele não vai se prender ao fato de como é que vai ser o seu processo de sepultamento. Embora exista uma pergunta no Livro dos Espíritos, todo indivíduo que desencarna, todo espírito que desencarna, ele assiste o seu funeral, o seu sepultamento? A grande maioria das vezes, sim. Mas ele não se preocupa tanto, ele não se envolve tanto. Principalmente quando ele vai se libertando da cultura, ele vai se libertando das tradições. É tipo assim, ele deixa por conta dos seus familiares fazerem aquilo que eles acharem melhor. Até porque para ele já não vai ter um peso tão grande. É que nem, por exemplo, quando nós fazemos uma doação para um bazar de caridade, em uma casa espírita. A gente vai doar as roupas do nosso ente querido. Se as roupas serão doadas, serão leiloadas, se elas serão distribuídas pelos necessitados, se vão ser vendidas, isso não importa. Então, de uma certa forma, o espírito que amadurece, ele deposita nos filhos, na esposa, a responsabilidade de dar o encaminhamento necessário ao seu corpo. Se ele tiver que passar por algum tipo de prova, naquele processo, ele vai ter que passar naturalmente, principalmente quando as coisas acontecem de forma bem natural, bem fluida. O que nós devemos esperar é que as coisas possam fluir da melhor forma possível, entregando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, o controle de tudo que se passa. E vamos fazer a nossa parte, respeitando o desejo do outro, não forçando a barra, deixando que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Continuando, pergunta 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestam aos despojos mortais? Quando esse espírito que está desencarnando já ascendeu certo grau de perfeição espiritual, não faz diferença. Não faz muita diferença. Ele observa, ele compreende a futilidade de certos rituais. Porém, fica sabendo que espíritos, nos primeiros momentos que se segue a sua morte material, experimentam um grande prazer com as honras, alguns que lhes tributam. Por quê? Porque é como se o reconhecimento, era meu amigo, era um companheiro. Para algumas pessoas, as pessoas sentem até falta, e nós devemos respeitar que algumas pessoas sintam não só a falta, mas peçam também a necessidade, digamos assim, olha, rezem, peçam para rezar uma missa de 7º dia, missa de um mês, missa de um ano. Agora tem até missas de tempos menores. Então, se o indivíduo desejou isso e pediu isso, não custa a pessoa
podendo fazer. Agora, se é um espírito que trilhou, labutou numa casa espírita, e que para ele isso tudo não faz importância nenhuma, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o nome dele naquela caixinha dos desencarnados, para que ele possa receber irradiação. No momento da prece aos desencarnados, vamos nos lembrar dele. Sempre que possível, vamos nos lembrar dele, tá? Que é importante. Cada um fazer de acordo com as suas crenças, com as suas possibilidades. Porque se o indivíduo acredita, vamos respeitar o que o outro acredita. Vamos respeitar o que o outro acredita e o que ele ainda sente falta. Muitas pessoas, mesmo frequentando uma casa espírita, elas sentem necessidade, como boa parte da família católica, de realizar uma missa de 7º dia. A gente deve respeitar. Eles vão realizar a missa de 1 mês. Devemos respeitar. Eu mesmo já fui numa missa de 7º dia, missa de 1 mês, de companheiros espíritas, cuja família, tradicionalmente católica, realizaram a missa até como uma forma de reunir todos os familiares ali para prestar uma homenagem àquela pessoa que partiu. Nós fomos até lá. Por quê? Porque uma coisa não invalida a outra. Agora, quando nós, por desejo próprio, atingimos um determinado grau de entendimento e achamos desnecessário, não é que não possa fazer, desnecessário, aí, se o familiar fizer, ele fez. Se ele não fizer, nós é que temos que trabalhar na nossa mente, que somos espíritos imortais, que a morte do corpo físico não vai extinguir a centelha que nós somos, que somos espíritos, que já existíamos antes da criação do corpo físico e vamos continuar existindo após a morte desse corpo físico. Isso que é o importante. Esse é um ponto central, a grande imortalidade da alma. A morte do corpo físico é apenas um momento no processo evolutivo do espírito. O espírito está deixando o corpo físico. É uma mudança, é um degrau que nós estamos avançando, se assim podemos dizer. E devemos respeitar a maneira com que as pessoas se relacionam e interagem no momento da perda do ente querido. Que todo esse trabalho que Allan Kardec fez com a codificação espírita era justamente para entendermos que somos espíritos imortais, que estamos de posse, ancorados no corpo físico para evoluir. E tudo isso que estamos aprendendo é para que a gente possa se desprender com um pouco mais de tranquilidade desse corpo físico, retornando ao plano espiritual, fazendo um grande balanço dessa encarnação e nos preparando para uma futura encarnação em momento oportuno. Isso sim é que é o importante. Agora, os tipos de rituais que levam ao sepultamento dos mortos, isso vai variar muito de país para país, de cultura para cultura. O que importa é nós respeitarmos o que o outro sente. Isso sim. Temos que aprender a respeitar o sentimento do outro, mesmo que seja um rito de passagem. É um rito de passagem, como a sociologia aborda? Sim, um rito de passagem. Mas a gente tem que respeitar o sentimento da outra pessoa em relação àquele acontecimento. Nós não podemos forçar a barra do outro, como se dizia. Se o outro ainda não avançou nesse degrau evolutivo, nós temos que dar a ele um tempo para que ele possa amadurecer dentro do seu próprio tempo, respeitando a sua maneira de enxergar o universo que o cerca. É isso que é a parte mais interessante. Bom, pergunta 327, eu até já falei. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Eu diria que a grande maioria dos espíritos não entendem o que está acontecendo. Eles têm a sensação como se estivessem tendo um
um pesadelo, aonde eles se veem sendo sepultados. Por quê? Porque eles ainda estão tão materializados que eles não conseguem, digamos assim, perceber com maior clareza o mundo espiritual. Então ele fica assim como se fosse num momento de semi-confusão mental. Ele está ali, ele está enxergando aquilo tudo, mas ele não está entendendo. É muita informação para a cabeça dele processar. Então a resposta, eu já dei, vem uma subpergunta. Lisonjeia-se a concorrência de muitas pessoas no seu enterramento? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. O que quer dizer isso? O espírito vai ficar conduído com o sentimento ou a falta de sentimento de algumas pessoas no seu processo de sepultamento? Depende. Ele talvez se surpreenda quando ele perceba que existem pessoas que amam ele muito mais do que ele imaginava. E tem pessoas que ele acha que amavam muito e o sentimento é um sentimento normal. Acredito que isso seja uma coisa humana. As pessoas, às vezes, demonstram o que não sentem e outras não demonstram aquilo que sentem. E nesse momento o espírito vai perceber que fulano está sofrendo muito mais pelo seu desenlace do que Beltrano, que ele achava que ia sofrer mais. Então, nesse momento se revela para o espírito que desencarna o verdadeiro sentimento dos seus familiares. Continuando aqui. Pergunta 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Isso é uma coisa delicada, né? A partilha dos bens, quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam, todos os sentimentos que lhe patenteiam e a decepção que lhe causa, a rapacidade dos que entre si partilham os bens, por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Veja bem, eu diria que essa resposta ela até é um complemento do que eu falei há pouco. Porque no momento em que o indivíduo percebe que fulano está sofrendo muito mais com o seu desencarne do que Beltrano, ele percebe o verdadeiro sentimento. E no momento da partilha dos bens, ele vai ter oportunidade de ver que algumas pessoas, quem realmente o amava, quem realmente desejava o bem, quem realmente tinha por ele um sentimento desinteressado. Já algumas pessoas vão demonstrar o interesse, o sentimento de interesse. Se ele era um indivíduo perspicaz, ele vai identificar com facilidade, muita facilidade. Isso para mim não é novidade nenhuma, que fulano realmente gostava de mim e Beltrano estava muito mais interessado que eu morresse e deixasse os bens para ele. Então, quanto menos materializado estiver o espírito, mais facilidade o espírito vai ter de perceber o verdadeiro sentimento que move os seus familiares, seus entes queridos. E dessa forma, ele vai perceber que todo o ritual da comemoração do Dia de Finados está muito ligado a um sentimento até de culpa que nós carregamos. Por isso que muitas pessoas doam muitas flores no Dia dos Mortos. Às vezes, sentimento de culpa, porque o indivíduo, em vida, ele não se dedicou, ele não disse que gostava,
ele não disse que amava, ele não disse que sentia bem. Aí a pessoa, dentro de uma visão materialista, a pessoa prefere comprar um buquê de flores e levar e depositar na sepultura do fulano, do parente, do ente querido. Quase como quem diz assim, olha, me desculpe, me perdoe por todas as minhas falhas. E a melhor maneira de nós fazermos isso é através de uma prece. A gente pode pegar o dinheiro que vai gastar nesse buquê de flores, que é, geralmente, no Dia dos Mortos, ele é superinflacionado, e comprar uma cesta básica e doar essa cesta básica para uma família que precise. Eu acho que vai ser muito mais útil, e ao doar a cesta básica, pensar naquele ente querido, imaginando o seguinte, que seja um irmão, que seja um primo, que seja um companheiro, você doa a cesta básica e diz, olha, meu querido irmão, em vez de eu levar flores à sua sepultura no cemitério, eu comprei essa cesta básica para doar a essa família que tanto precisa. Essa será a minha homenagem a você. E você me perdoe pelas minhas falhas. Todos nós temos defeitos. Todos nós. Ninguém é santo. E todos nós estamos aqui aprendendo na convivência uns com os outros. Da mesma forma que eu cometo minhas falhas, meus equívocos, você também cometeu. E nós temos que aprender a nos perdoarmos uns aos outros. Isso que é o mais importante. Para que o auto-perdão e o perdão àqueles que nos cercam nos ajude a não carregarmos nenhum sentimento de culpa quando ocorrer um desenlace repentino de uma pessoa que partiu. Isso é o mais importante. Continuando aqui, vamos lá. O espírito daquele que acaba de morrer, né, a reunião dos seus herdeiros, quase sempre, como eu falei a vocês, justamente para que ele possa ver a disputa entre os familiares. O sofá da sala é meu, a cômoda do quarto é minha, principalmente um casal que deixa muitos filhos. Aquele relógio do cuco pendurado na parede é meu. Mamãe disse que essa poltrona era minha. Então a gente vai ver as coisas mais possíveis e imagináveis, né? Pergunta 329. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito, mas também é uma questão cultural. Porque, se nós pegarmos os livros de história, nós vamos ver que desde a antiguidade existe um culto aos antepassados. Desde a antiguidade, cada povo tem o culto aos antepassados proporcional às suas tradições. Alguns vão ao cemitério, outros têm em casa um altar onde acendem incensos destinados aos seus familiares que já partiram. Cada caso é um caso. Como eu disse aqui, o caso mais atípico que nós temos é o mexicano, onde as pessoas fazem um verdadeiro piquenique no cemitério. Falando sério, as pessoas vão e montam na sepultura do morto um verdadeiro piquenique, porque no Dia dos Mortos é uma festa, tocam violão, cantam. É como se o morto tivesse vindo à tona do mundo dos mortos para celebrar, é um dia de celebração entre os vivos e os mortos. Parece que no Dia dos Mortos, segundo a cultura, abre-se um portal e todos os desencarnados eles vêm ao mundo dos vivos para a comemoração que dura o Dia dos Mortos. Eu acredito que no México começa dia 1º e termina no dia 3, porque aquilo ali é uma coisa que aparece até na televisão. Tamanha proporção que aquilo toma, a ponto de ter se transformado nesse desenho animado. Tem mais de um desenho animado que conta a história da comemoração do Dia dos Mortos. Chega a ser pitoresco, realmente pitoresco. Tá?
E, por último, tá, para que a gente possa ir finalizando e fazermos nossas últimas considerações. Essa é a última já, 329. Então, nós encerramos aqui. Eu estava lendo ao mesmo tempo e fazendo um comentário. Para que a gente possa finalizar, é interessante que a gente pense o seguinte. Foram 10 perguntas, da 320 até 329, fora os subitens. Qual o objetivo disso? Qual o objetivo de nós falarmos, de Kardec falar sobre a comemoração do Dia dos Mortos? Tentar enfatizar de que a vida não termina com a morte do corpo físico. Que o corpo orgânico que aqui se apresenta, ele ancora um espírito durante uma existência corpórea. E durante essa existência corpórea, eu vou viver uma encarnação. E durante essa encarnação, eu vou aprender muitas coisas. Por que eu estou aqui? Qual o objetivo dessa existência? O que eu posso fazer para me melhorar moralmente? E a gente vai evoluindo. Mas, ao mesmo tempo, existem conceitos da vida após a morte que o homem não possuía antes da codificação espírita. E que Kardec, com o lançamento do Livro dos Espíritos, tá, em 1857, vai revelar a todos nós. E com essas considerações, a gente começa a fazer uma releitura, uma reeducação. Então, dentro dessa reeducação, eu tenho que aprender a respeitar os outros. E eu vou me modificando no ritmo que eu desejar. Porque uma das coisas mais importantes que a gente percebe na doutrina espírita, que a doutrina espírita dá a cada um o tempo necessário para que a pessoa vá evoluindo. Existem pessoas que começam a frequentar uma casa espírita, mas estão tão impregnadas do catolicismo, por exemplo, que elas não conseguem deixar a cultura e a tradição católica. É, digamos assim, uma herança atávica, onde em várias encarnações o indivíduo foi católico, e nessa ele está tendo contato com o espiritismo. Ele não consegue. Ele sente a necessidade daquele ritual. Então a gente deve respeitar. Porque todo esse processo de amadurecimento, todo esse processo de evolução, todo esse processo de transição, ele deve se dar de forma muito espontânea e natural. Devemos aprender a respeitar os outros para que os outros nos respeitem. Eu desejo aos amigos uma noite de paz, uma noite de luz. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e vamos passar a palavra depois para a Kátia, para que ela possa fazer a leitura do nome das pessoas para a vibração. Convido a todos a elevarmos o pensamento em prece para juntos agradecermos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Maior, a todos os espíritos protetores da SEIP e os espíritos familiares e simpáticos que nos ouvem nesse momento, a oportunidade do estudo, a oportunidade do esclarecimento. O estudo e o esclarecimento vão nos libertando homeopaticamente, de maneira a nos tornarmos pessoas melhores do que já fomos. Que a paz do Cristo permaneça junto aos nossos corações, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. O nosso abraço fraterno a todos. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nise, por favor, toca a música do passe.
realmente é uma preparação, é um passe à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da CEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.